Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em laços familiares para curtirmos o 8º episódio da série Star Wars Visions. You have a good heart, Nob. I'm sorry. I never meant to look down on you, but I think I did. So, if I ever seem to favor Ocho for you, I apologize. Pois bem, pessoal, a primeira coisa que dá para perceber é que esse episódio aqui tem algo diferenciado dos anteriores, com certeza no quesito diálogos. Pois é, temos mais textos, personagens conversam. Sim, nos episódios anteriores a gente não via muito isso, era mais naquela coisa do focado na ação, ou, claro, quando se falava um pouco, era apenas para delimitar exatamente do que se tratava o fiapo de história. Bom, todos os episódios aqui, por terem pouquíssimos minutos, na casa ali de 14, 15 minutos, né? Em comparação até com outra série que a Disney Plus oferece pra gente, What If, na mesma época, lá na casa de 25 minutos, ou seja, 10 minutos a mais já é material para se desenvolver muito mais texto. Mas, claro, quando você tem pouco, você tem que talvez apelar um pouco para o discurso visual. Então, os primeiros 7 episódios por aqui ficou sempre nessa base, um pouco mais de ação, diálogos apenas essenciais e ficou por isso mesmo. Mas justamente esse daqui tem essa característica de termos diálogo finalmente entre os personagens. E no caso, uma situação onde os diálogos são também interessantes, porque claro, nos anteriores, por exemplo, no penúltimo, onde vimos aquela interação entre mestre e seu padawan, nós percebemos que eles falavam quase que meio para falar. Era um discurso vazio, um bate-papo quase entre eles. Mas aqui a discussão justamente do que é uma família ficou muito interessante de ser utilizado por aqui. Pois bem, o que acontece logo de cara e partida neste episódio? Temos a questão lá no antigo Império e, claro, ele está saqueando, né, todas as riquezas de um planeta. Que convenhamos, né? Não deixa de ser também um modelo que a gente já tinha visto em outros episódios, onde tinha uma certa vila, né? Onde um grupo local de pequenos vilões atacava, também saqueava justamente os aldeões e tinha que aparecer alguém para salvá-los, sempre um Jedi. No caso aqui a mesma coisa, só que na dimensão do planeta. Aliás, essa é a base de Star Wars realmente. Mas isso não importa, o que vale, sim, a base das histórias pode ser a mesmo o tempo todo, não tem problema. Não é nem um fiapo de história, é um carimbo de história que eu costumo chamar, né? Partindo do mesmo ponto, você pode chegar em diferentes produtos. Aliás, não só isso que acontece por aqui, mas enfim, temos lá então a questão que o Império saqueia esse planeta e, claro, alguns clãs pertencentes ali não querem exatamente a presença dessa força nefasta, essa forma governamental. Sim, eles acabam atuando como pequenos terroristas, atrapalhando aqui e acolá justamente todo o arranjo imperial. E após uma explosão, nós vemos exatamente uma garota fugindo junto com seu robozinho. Aliás, uma garota que também não tinha aparecido aqui nas histórias de Star Wars Vision, que exatamente é a figura antropomórfica muito comum nos animes. Ou seja, na verdade não é uma humana, é uma espécie de coelhinha muito bonitinha que, claro, é a que se chama Lupe, do título do episódio, Lupe e Oxo. Pois bem, ela está fugindo, até tem uma certa interação ali que a gente não percebe. Aquela explosão foi feita por causa dela, ou já foi por outro motivo que a gente vai ver a seguir. Enfim, ela consegue escapar, seja lá do que ela está correndo, junto com seu robozinho, e de repente um pai e filha aparecem e percebe que ela está chorando num cantinho. Claro, é fácil perceber que ela é uma escrava fugitiva porque ela ainda está com os grilhões no pescoço. E a menina, filha ali do pai que chega, aquela pequena família que se apresenta diante da escrava fugitiva, ela se encanta por aquela criança igualmente a ela, aquela afeição imediata. O pai também fica pesaroso porque percebe, claro, que ela está ali numa situação até de passar fome. E aí a filha que é a Oxo, do título do episódio, diz ao pai, vamos adotá-la. Ela pertence agora então à nossa família. Um pequeno arranca-rabo ali de família, se isso acaba acontecendo, porque passaria até a ser vergonhoso se alguém faz um convite para alguém ingressar numa família e depois o chefe do clã diz que não, isso passa a ser vergonhoso. Bom, de qualquer forma, né, resumindo o assunto, né, também é uma história contada super rápido, mas de maneira eficiente. Lupe, então, é agora irmã de Oxo, irmãs adotivas dentro daquele clã familiar.
Bom, claro, a gente encontra Echo mais uma vez, desde as origens de Star Wars, temos a força se manifestando através de irmãos gêmeos. Bom, não é o caso exatamente aqui, porque são adotivos, né? E também temos um eco aqui no próprio episódio lá de número 2, né, ou 3, que foi Os Gêmeos, onde lá, no caso, eram gêmeos do mal. E podemos dizer então que esse episódio é uma variação daquele outro. Mas, lembrando, justamente o episódio Os Gêmeos era daquele tipo que não tinha diálogos, não tinha muitas explicações, só exatamente pontuar aqui e ali o que está acontecendo, que eles são gêmeos, que um deles está traindo o Império e se bandeando para os rebeldes. Suficiente. Só se fala uma coisa ou outra e acabou o assunto. O resto realmente é pura ação. Mas depois de assistir esse episódio aqui, a gente começa a pensar: caramba, como aquele episódio lá poderia ser muito interessante se existisse diálogos, bastante explicação do que é aquela relação entre aqueles dois. Mas não dá para saber, nunca saberemos. De qualquer forma, o que vale aqui nesse episódio, sim, o diálogo fortalece tudo. E claro, mesmo numa situação, a premissa do episódio, né, tensa, da opressão do Império ali naquele planeta, depois temos um contexto familiar, inclusive é fofo por causa da personagem, né, que parece uma coelhinha. Uma coisa tão agradável de ver, só que pula-se alguns anos para o futuro, 7 anos, e as duas garotinhas agora são jovens, algumas rebeldes. Pois é, logo a gente descobre que quem ficou do lado do que, né? Lupe ficou do lado mais correto e Osho foi a que se tornou a rebelde e decide agora que ela é uma mulher, já uma mulher, né? Podemos considerar, né? E a futura sucessora ali do clã familiar, ela decide que a família deve aceitar toda a opressão do império que está ocorrendo. Não importa se aparentemente talvez o planeta em si esteja sendo prejudicado. Não, vamos ficar numa boa, vamos fazer a certa camaradagem. Se a gente não diz que somos contra eles, eles não se voltam contra nós. Basicamente é esse o pensamento de Osho. Pensamento, claro, errado, porque vai acabar ficando escravo do mesmo jeito que era Lupe. Digamos que quando ela cresceu, ela se esqueceu da opressão que a sua irmã adotiva passava. Uma coisa interessante, o episódio não chega a apontar exatamente isso em palavras completamente colocadas à mesma, mas a gente consegue exatamente pensar a respeito da história proposta. O que é oferecido para a gente é algo que faz a gente sair apenas do campo do entretenimento e cair no campo da reflexão. Por isso esse episódio começa a ficar muito interessante a partir desse ponto que cria essa rusga entre as duas. Obviamente, né, claro, a gente percebe então que a irmã adotiva é a que respeita as tradições da família, ou também não só da nova família, como também da vida que ela tinha antes, que era justamente de ser uma escrava. E caramba, se eu me livrei da opressão, eu não vou querer me entrar nela de novo por vontade própria, né? Isso seria um absurdo. Claro que ela é completamente contra esse disparate da irmã que está pendendo, né, para o lado das garras do Império. E claro, acontece uma certa traição, com certeza, né? A irmã Osho vai fazer de tudo para tentar convencer o pai de que, pô, aceita o Império, numa boa, né? A gente pode ganhar alguma coisa com isso. Enquanto, né, tudo isso se desenrola, o pai do clã, ele, claro, percebe que a filha natural está perdida, mas a filha adotada é sim a que vive a família, que respeita as tradições. E por isso ele oferece a ela justamente o sabre de luz que vem passando de geração em geração. Sempre tem que aparecer um sabre de luz, senão não é Star Wars, né? Enfim, Lupe fica então a cargo da espada, o símbolo familiar. Bom, e aí a gente pode dizer que o episódio descamba para a coisa comum, que é exatamente a ação, onde temos, claro, o embate entre as duas irmãs, uma com um sabre de luz e a outra com alguns apetrechos que podem se valer na briga. Claro, no fundo a gente sabe que Lupe não é uma Jedi e a outra não é uma grande lutadora, ou seja, não vai ter uma bela de uma briga que a gente vai ficar, né, com o coração palpitando. Não, longe disso, não dá nem para pensar a respeito, porque literalmente a base construída antes realmente não ofereceria algo deste tipo. Enfim, é uma briga muito interessante, mas claro, ali já estava participando o pai de ambas. Sim, o pai, o chefe do clã, foi tomar satisfações com a irmã, com a filha mais velha, na verdade, a filha natural, né, solicitando, pedindo, clamando que ela parasse com isso, com essa ideia ridícula, né, de tentar apoiar
as coisas do Império. Mas não, ela já está completamente absorvida por esses conceitos errados e não tem jeito. Na verdade, aquilo já estava partindo para a violência, ela querendo acabar com o próprio pai. Pois é, aí que o Luke entra e a briga entre as irmãs acontece de fato. Só que, como também já passou muito tempo, já teve muito diálogo, literalmente a briga não tem um fim. Pois justamente no momento onde parecia que Lupe vencia Osho, onde ela caía de um buraco, na verdade ela estava em cima de uma nave. Um clichêzinho básico, né? Que acontece sempre com os heróis, né? Quando a gente pensa que o vilão derrotou o herói, né? Passando uma espadada e ele caindo num precipício, num grande de um buraco, seja lá o que for, aí de repente surge ele a bordo de um helicóptero, de uma nave, qualquer outra coisa que o vale um tapete voador, né? Enfim, aconteceu ao contrário aqui, mas com a vilã ela se salvou. Só que aí de novo fez um eco com o episódio Os Gêmeos, onde lá também não tivemos uma resolução do embate entre os dois. Aqui também não. Ficou para o futuro, numa próxima oportunidade. E fica a pergunta no ar, será que essas duas narrativas terão uma certa continuidade numa segunda temporada de Star Wars Vision? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa aqui eu também ficaria muito interessado de ver, justamente porque teve esta carga dramática através do diálogo, onde apresentou pra gente uma história que pode fazer com que a gente faça uma certa reflexão a respeito da situação da pessoa perante uma força opressora. Sim, a questão da escravidão e dos valores da liberdade e também da família. Ou seja, um episódio muito do redondinho, coisa que tudo isso não teve lá no outro. Ambos terminaram na pura ação. Claro, que é coisa que a gente gosta bastante aqui para quem curte essa franquia de Star Wars. Ou seja, tudo está muito do interessante nesse episódio aqui sobre qualquer ponto de vista. Só o finalzinho que foi um pouquinho decepcionante, mas tudo bem, aceitável no produto super do rápido. Enfim, para esse 8º episódio, a temporada terminando muito bem, eu atribuo 5 asteriscos. Um produto muito bem feito, muito bem pensado e também muito bem colocado. Ter deixado este episódio para o final foi uma boa sacada também dos produtores, porque ele é um pouquinho parado. É muito blá blá blá, muita gente não gosta disso. E a ação, ela é pouca, ela não é lá muito funcional no tiro, porra de bomba, porque é uma coisa meio, caramba, as duas realmente não iam brigar de fato, porque elas não são capazes de nada, né? E, claro, poderia frustrar muita gente, e foi muito sério colocar esse episódio aqui ao final. Se fosse um dos primeiros, segundo, terceiro, se eu abrisse a temporada, isso seria um desastre. Aquele título que abriu lá do Ronin foi muito bom, foi o certo. E esse episódio ter sido deixado aqui mais para o final foi completamente um acerto de produção. Enfim, vamos ver como é que a série se encerra no próximo episódio, que eu já também dei uma sapiada, ele também é recheado de diálogos. É isso.